Eu sou a Mariana, com 28 anos, a filha do meio da prestigiada família Soares, de Higienópolis. Sempre me senti como a ovelha negra, nunca me encaixando de verdade no molde que meus pais criaram para mim. Quando passei no exame da OAB no mês passado, em vez de me juntar à empresa da família, pensei que eles finalmente teriam orgulho de mim. Eu estava errada. Ontem à noite, voltei para casa para um jantar de família, celebrando o noivado do meu irmão. No momento em que entrei por aquelas portas familiares, senti a tensão. Eu jamais imaginei que à sobremesa meus pais me diriam aquelas palavras que mudaram tudo. Se você está ouvindo de algum lugar, deixe nos comentários. Curta e se inscreva para saber como eu reconstruí minha vida depois de ser renegada pela família, que eu pensei que estaria sempre ao meu lado. Crescer em Higienópolis era muito mais do que ter um endereço de prestígio. Nossa casa de 3 andares, com sua fachada de tijolinhos, tinha vista para o Parque Buenos Aires. O interior era cheio de antiguidades e obras de arte que estavam na família Soares havia gerações. Meu pai, o Jorge Soares, construiu a construtora Soares Empreendimentos num império imobiliário que valia centenas de milhões de reais. Minha mãe, a Helena, era de uma família rica e administrava a imagem da nossa família com precisão e cálculo. Desde o momento em que pudemos entender palavras, eu e meus irmãos sabíamos o que se esperava de nós. Os filhos Soares estudavam no Colégio Bandeirantes, depois iam para a FGV, e então se juntavam à empresa da família. Meu irmão mais velho, o Fernando, seguiu esse caminho perfeitamente. Com 1,80 m, o maxilar forte do meu pai e o charme da minha mãe, ele foi preparado para assumir a empresa desde o primeiro dia. Ele se destacava em tudo, da vela às finanças, fazendo amizades com as pessoas certas e namorando as moças certas. Minha irmã mais nova, a Luísa, era a rebelde da família, mas de uma forma que no fim das contas era aceitável. Ela escolheu a PUC em vez da FGV, estudou História da Arte em vez de Negócios, mas ainda assim mantinha as conexões sociais corretas e namorava o filho de um dos parceiros de golfe do meu pai. Suas pequenas rebeldias eram toleradas porque ela nunca ameaçava de verdade a imagem da família. Aí havia eu. Desde cedo, eu questionava coisas que os outros aceitavam. Por que tínhamos tanto, enquanto outros tinham tão pouco? Por que a aparência lhe importava mais que a essência? Por que a família doava para caridades, mas falava mal das pessoas que essas caridades ajudavam? Quando eu tinha 16 anos, eu me voluntariei num escritório de assistência jurídica para um projeto de escola. Ver aqueles advogados ajudarem pessoas que não tinham mais a quem recorrer acendeu algo em mim. Eu vi um caminho que tinha um sentido que ia além de margens de lucro e esse status social. Quando chegou a hora da faculdade, eu ainda fui para a FGV como esperado, mas foquei em direito em vez de negócios. As discussões eram intermináveis. Meu pai socava a mesa de jantar de madeira, o rosto ficando com aquele tom particular de carmesim reservado para minhas transgressões. Minha mãe era mais sutil, mas igualmente devastadora. Ela suspirava fundo e dizia coisas como: "Nós te demos todas as vantagens, Mariana. Por que você insiste em nos decepcionar?" Ainda assim, eles financiaram minha educação. Talvez na esperança de que eu criasse juízo. Eu me destaquei academicamente, me formando com honras, pensando que minhas conquistas finalmente conquistariam o respeito deles. Em vez disso, quando eu disse a ela que havia sido aceita na pós-graduação em Direito na USP, minha mãe simplesmente disse: "Que desperdício de uma mente brilhante para os negócios." Durante a pós-graduação, nosso relacionamento ficou cada vez mais tenso. Cada jantar de feriado se tornava um campo de batalha. Mesmo enquanto pagavam minha mensalidade e o aluguel do meu apartamento no Itaim Bibi, eles deixavam claro que isso era um investimento do qual esperavam retorno. Eles achavam que eu acabaria caindo em si e me juntando a Soares Empreendimentos, pelo menos como advogada interna. Mas quanto mais eu aprendia sobre o direito, mais me sentia atraída pelo trabalho de interesse público. Durante minhas férias de verão, enquanto o Fernando estagiava em bancos de investimento e a Luísa viajava por galerias na Europa, eu trabalhava em ONGs ajudando sobreviventes de violência doméstica a navegar pelo sistema legal.
Quando passei no exame da OAB no mês passado, pensei que eles poderiam finalmente ter orgulho. Eu havia conquistado algo difícil, algo significativo. Eu tinha oportunidades em vários escritórios de prestígio, mas estava inclinada a uma posição em uma clínica de assistência jurídica, similar àquela que me inspirou anos antes. Na noite anterior ao fatídico jantar, eu estava do lado de fora do meu prédio, com o celular na mão e o coração acelerado enquanto ligava para minha mãe para dar a notícia. Você estaria disposta a incluir essa conquista na nossa newsletter de família? Perguntei, me referindo à atualização trimestral que ela enviava ao extenso círculo social deles. Mariana, ela disse com aquele frio familiar na voz. Passar em um exame que milhares de pessoas passam todo ano dificilmente é algo que merece ser noticiado. Agora, o noivado de Fernando com a Rafaela Loureiro, isso sim é algo que vale a pena celebrar. Eu deveria ter sabido que o jantar seria um desastre. Rafaela Loureiro era filha de um dos sócios de negócios mais próximos do meu pai. A união deles uniria duas famílias poderosas, criando novas oportunidades para a Soares. Empreendimentos se expandir para mercados internacionais. No entanto, de alguma forma, eu ainda mantinha a esperança. Quando cheguei à casa da família naquela noite, vesti um vestido azul marinho sóbrio, que minha mãe tinha uma vez elogiado, e arrumei meu cabelo escuro em ondas lisas, que ela preferia aos meus cachos naturais. Eu até usei os brincos de pérola que minha avó havia me deixado, uma pequena lembrança do único membro da família que de fato me aceitou. Enquanto subia os degraus de granito para a imponente porta da frente, eu toquei aquelas pérolas em busca de coragem. Ingenuamente, pensei que talvez desta vez seria diferente. Talvez desta vez eles me veriam. A sala de jantar da família Soares era um monumento à riqueza antiga. Um lustre de cristal pendia sobre uma mesa de madeira que podia acomodar 20 pessoas, embora naquela noite estivesse posta para apenas 6. Os cristais brilhantes refletiam na prata da bachela que estava na família havia 4 gerações. Flores frescas do jardim da minha mãe preenchiam o vaso antigo no centro, seu aroma se misturando com o do prato gourmet que nosso chefe particular havia preparado. Eu fui a última a chegar. O Fernando estava ao lado da lareira, com um braço em volta de sua nova noiva. Rafaela Loureiro era exatamente o tipo de mulher que meus pais aprovavam. Alta, loira, impecavelmente vestida com uma roupa de grife que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um mês. Ela se formou em História da Arte em uma faculdade particular e trabalhava em uma galeria de prestígio de um amigo da família. O pai dela era dono de uma construtora multinacional que poderia abrir novos mercados para Soares Empreendimentos. Minha irmã Luísa estava sentada à mesa, já mexendo no celular, parecendo entediada. Aos 25 anos, ela tinha dominado a arte de parecer desinteressada enquanto não perdia nada. Que bom que você se juntou a nós, Mariana, meu pai disse, checando seu relógio. Eu estava 5 minutos adiantada, mas na casa dos Soares, cedo significava 15 minutos antes do horário marcado. Minha mãe me deu um beijo no rosto, tomando cuidado para não borrar sua maquiagem perfeita. Você podia ter arrumado melhor o cabelo, ela sussurrou enquanto se afastava. Fernando trouxe Rafaela para a frente. Mariana, você se lembra da Rafaela? Claro, eu disse, embora só tivéssemos nos encontrado 2 vezes em bailes de caridade. Parabéns pelo noivado. Obrigada, Rafaela respondeu com uma simpatia ensaiada. Fernando me contou tanto sobre você e suas escolhas de carreira únicas. A sutil ênfase no únicas não me escapou. Em nosso círculo social, a advocacia de interesse público era considerada trabalho de caridade, não uma carreira de verdade. O jantar está servido, anunciou Wilson, nosso mordomo, há 30 anos, enquanto segurava a porta para a equipe de serviço. Sentamos em nossos lugares na mesa. Meu pai na ponta, minha mãe na outra, Fernando e Rafaela de um lado, Luísa e eu do outro. O primeiro prato foi servido, um delicado bisque de lagosta que provavelmente custava mais do que meus potenciais clientes de assistência jurídica ganhavam em um dia. Fernando, conte a Mariana sobre o pedido de casamento, minha mãe instigou enquanto começávamos a comer. Ela adora ouvir sobre gestos românticos, não é, querida? Eu assenti, embora romance nunca tivesse sido um tópico que discutíamos. Fernando começou a contar a história de como ele pediu Rafaela em casamento em seu iate particular no litoral de Santa Catarina.
com um chefe renomado preparando o jantar. Enquanto ele falava, notei meu pai me observando com aquele olhar calculista que eu conhecia tão bem. Ele estava esperando que eu dissesse algo inapropriado, que revelasse meus valores equivocados, como ele os chamava. Quando o Fernando terminou a história, eu sorri e disse: "Parece adorável. Fico feliz por vocês dois." Uma breve expressão de decepção cruzou o rosto do meu pai. Ele queria que eu objetasse, para lhe dar uma desculpa. O prato principal chegou, um pato perfeitamente selado. Enquanto a conversa se voltava para os planos do casamento, vi uma oportunidade de compartilhar minha própria notícia. "Eu passei no exame da OAB", eu disse durante uma breve pausa. "Eu queria agradecer aos dois por apoiarem minha educação, mesmo sabendo que não era o caminho que vocês teriam escolhido para mim." A mesa ficou em silêncio. Minha mãe sorveu seu vinho. Meu pai cortou seu pato com movimentos precisos. Finalmente, ele falou: "Passar num exame dificilmente é uma conquista que merece ser mencionada no mesmo jantar em que estamos celebrando o noivado do seu irmão. Mas já que você tocou no assunto, você reconsiderou minha oferta de se juntar ao departamento jurídico da Soares?" Eu respirei fundo. Na verdade, eu recebi uma oferta de emprego na Fundação de Assistência Jurídica de São Paulo. É a organização que me inspirou a me tornar advogada em primeiro lugar. Meu pai largou o garfo e a faca com uma lentidão calculada. "Aquele lugar de assistência jurídica? Aquela pequena operação de caridade?" "Na verdade, é uma das organizações de direito de interesse público mais respeitadas de São Paulo", eu disse, sentindo meu coração acelerar. "Eles ajudam pessoas que não têm mais a quem recorrer." Fernando pigarreou, desconfortavelmente. Rafaela olhou para o prato dela. Luísa observava com um interesse que não era disfarçado. Minha mãe falou em seguida, com a voz perigosamente suave: "Mariana, nós toleramos sua fase de rebeldia. Pagamos por sua educação nas melhores instituições e é assim que você nos retribui? Jogando tudo fora para trabalhar com essas pessoas? Essas pessoas são cidadãos que merecem representação legal", eu disse, lutando para manter a voz firme. A posição me permitiria fazer uma diferença real. "Uma diferença real?", meu pai zombou. "A única diferença que você está fazendo é envergonhar esta família. Você tem ideia de como fica a minha imagem quando as pessoas me perguntam o que minha filha faz e eu tenho que dizer a elas que ela escolheu trabalhar com criminosos e casos sociais? Não é isso que eu... Seu irmão está construindo algo para si mesmo." Ele continuou, a voz subindo. "Ele está trazendo valor a esta família. Ele está se casando com uma mulher que entende seu papel na sociedade. E você, depois de tudo que nós te demos, você escolhe nos virar as costas." "Eu nunca pedi para ser parte de uma família que valoriza o dinheiro mais do que as pessoas", eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse contê-las. O salão ficou em total silêncio. Até a equipe de serviço parou. Meu pai se levantou lentamente, o guardanapo caindo no chão. O rosto dele havia passado do vermelho para um roxo assustador. "Então talvez você não devesse ser parte desta família de jeito nenhum", ele disse, cada palavra como gelo. "Se você insiste neste caminho, você não é mais bem-vinda aqui. Você não faz mais parte desta família. Não volte mais." Eu o encarei em choque. "Jorge", minha mãe disse calmamente, mas ela não fez nenhum movimento para contradizê-lo. Eu olhei para meus irmãos. Fernando olhava para o prato dele. Luísa me olhava com os olhos arregalados, mas permaneceu em silêncio. "Pai, você não pode estar..." eu comecei. "Wilson", ele me interrompeu. "Por favor, acompanhe minha ex-filha até a porta. As chaves do apartamento dela devem estar na mesa de entrada. Certifique-se de que ela as pegue, pois ela descobrirá que seu acesso financeiro foi revogado imediatamente." O Wilson, que me viu crescer, que tinha curado meus joelhos ralados e me contrabandeado biscoitos quando eu era mandada para a cama sem jantar, parecia angustiado, mas assentiu. "Por aqui, senhorita Mariana." Como se estivesse num sonho, eu me levantei e o segui até a entrada. Atrás de mim, eu ouvi a conversa do jantar recomeçar como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse existido. Wilson me entregou meu casaco e um pequeno envelope contendo minhas chaves. "Sinto muito, senhorita", ele sussurrou. "Isso não está certo." Eu saí para uma fria noite. A porta se fechou atrás de mim com um clique definitivo. Eu ouvi a fechadura girar. Eu fiquei lá,
imóvel, olhando para a porta trancada. A chave para a casa da minha infância, agora inútil na minha mão. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu peguei um táxi de volta para meu apartamento no Itaim Bibi, um luxuoso apartamento de 2 quartos, com janelas do chão ao teto, e um porteiro que meus pais haviam insistido para essa minha segurança. A ironia não me escapou, pois percebi que eu não poderia mais arcar com o custo de morar lá. Eu me sentei no meu sofá de grife no escuro, tentando processar o que havia acontecido. O choque me impediu de chorar a princípio. Isto era um pesadelo. Eu acordaria dele, com certeza. Meus pais já tinham ficado decepcionados comigo antes, até mesmo com raiva, mas me renegarem completamente parecia irreal. Meu celular vibrou às 11h30 da noite. Era a Luísa. "Mariana, você está bem?" Ela perguntou, a voz abafada. Ela estava claramente se escondendo em algum lugar da casa para fazer a ligação. "O que você acha?" eu consegui dizer. "É insano", ela disse. "Eu não posso acreditar que eles fizeram isso. O pai mandou Wilson trocar todas as fechaduras hoje à noite, até o código do portão." "Você ou o Fernando disseram algo depois que eu saí?" perguntei. Houve uma pausa. "O Fernando disse, você provocou isso." Rafaela parecia desconfortável, mas não falou nada. Eu tentei te defender, mas o pai ameaçou fazer o mesmo comigo se eu não parasse. Eu não fiquei surpresa. Fernando sempre foi o soldado perfeito do meu pai. E a Luísa ainda dependia financeiramente. Ainda morava em casa enquanto trabalhava no emprego na galeria que pagava principalmente em prestígio. "Mariana", Luísa continuou, "tem mais. O pai ligou para o consultor financeiro da família logo depois do jantar. Ele está bloqueando todas as suas contas e cancelando seus cartões de crédito." A dormência começou a dar lugar ao pânico. "Mas meu aluguel vence na semana que vem, e eu só começo no emprego novo no próximo mês. Como eu vou..." Eu sei. Ela me interrompeu. "Eu posso te emprestar um pouco de dinheiro da minha conta pessoal, mas não muito. O pai está monitorando a minha também." Depois que desligamos, eu chequei minhas contas bancárias. Minha conta corrente, que tinha aproximadamente R$ 5.000 naquela manhã, agora mostrava um saldo de 0. Minha poupança, que continha o restante dos meus gastos do último semestre, cerca de R$ 15.000, estava da mesma forma vazia. O cartão de crédito que eu usava há anos foi recusado quando eu tentei pedir comida. Em poucas horas, eu passei da segurança financeira para o nada. A manhã não trouxe alívio. Eu acordei com um e-mail do meu locador. Aparentemente, meu pai o havia contatado diretamente para informá-lo de que não seriam mais os fiadores do meu contrato. Sem renda ainda e sem poupança, eu tinha 30 dias para conseguir um novo fiador ou desocupar o apartamento. Eu liguei para a Fundação de Assistência Jurídica de São Paulo na esperança de começar a trabalhar mais cedo. A gerente do escritório foi solidária, mas explicou que o orçamento deles era estritamente alocado por ciclos de bolsas de estudo. A posição não começaria oficialmente por mais 3 semanas. E mesmo assim, o salário inicial era modesto, R$ 45.000 por ano. Depois dos impostos, mal daria para cobrir um apartamento pequeno em um bairro seguro. Ao meio-dia, eu havia ligado para seis amigos, explicando minha situação. 5 expressaram solidariedade, mas não ofereceram ajuda concreta. A sexta, a Jasmine, uma colega da pós-graduação que vinha de uma família de classe média e entendia as dificuldades financeiras de uma forma que meus outros amigos não entendiam, ofereceu seu sofá até que eu descobrisse o que fazer. "Eu não posso te pagar de imediato", eu admiti, humilhada. "Todos nós precisamos de ajuda às vezes", ela disse simplesmente. "Apenas ajude com as compras de supermercado quando puder." Naquela tarde, comecei o doloroso processo de desmantelar minha vida. Eu liguei para transportadoras para orçamentos de guardar meus móveis em um depósito. Mas até o mais barato estava além do meu orçamento inexistente. Por fim, eu anunciei meus móveis de grife em vários sites de revenda, vendendo as peças por uma fração de seu valor, apenas para ter algum dinheiro. No dia seguinte, eu entrei em um penhor pela primeira vez na minha vida. O colar de pérolas da minha avó na mão. A peça que combinava com os brincos que eu havia usado no jantar. O dono da loja me ofereceu R$ 800. O colar valia pelo menos 10 vezes isso, mas eu precisava do dinheiro desesperadamente. "Eu te dou um recibo", ele disse gentilmente, percebendo minha expressão.
Você pode comprá-lo de volta em 90 dias. Eu assenti com a garganta fechada enquanto entregava uma das poucas conexões significativas com o meu passado. A semana seguinte foi um curso intensivo de economia do mundo real. Eu aprendi a pesquisar preços em supermercados, comprando as marcas genéricas em vez dos produtos premium, sobre os quais nunca havia pensado duas vezes. Eu descobri que a biblioteca pública oferecia internet de graça, me poupando de ter que pagar por café em cafeterias para usar o Wi-Fi enquanto procurava emprego. Eu descobri quais restaurantes jogavam fora comida boa no final do expediente. Morar no sofá da Jasmine foi uma outra educação. O apartamento dela em Pinheiros era um terço do tamanho do meu e dividido com outra colega de quarto. Os móveis não combinavam, os eletrodomésticos eram antigos, mas havia um calor que o meu apartamento perfeito não tinha. Elas cozinhavam juntas em vez de pedir comida. Elas recebiam amigos para noites de jogos, em vez de comparecer a eventos exclusivos. É assim que as pessoas normais vivem? Eu me perguntei uma noite, ajudando-as a preparar um jantar de massa, que alimentaria nós três, por menos de R$ 20. 2 semanas depois de ser renegada, eu aceitei uma posição temporária em uma empresa de revisão de documentos. Um trabalho entediante que pagava apenas o suficiente para eu contribuir com as despesas da casa da Jasmine e economizar um pouco para ter meu próprio lugar. Não era para isso que eu tinha me formado em direito, mas serviria para cobrir o espaço até meu emprego de verdade começar. À noite, eu ainda chorava até pegar no sono. A dor da rejeição era forte e constante. Mas algo mais estava crescendo ao lado da dor. Uma resiliência que eu não sabia que tinha. Pela primeira vez na minha vida, eu estava me virando sozinha. Era aterrorizante, sim, mas também estranhamente libertador. Então, exatamente uma semana depois daquele fatídico jantar, chegou um e-mail que mudaria tudo de novo. O remetente era o George Hamilton, o advogado de longa data do meu pai. O assunto: urgente! Por favor, ligue imediatamente. Eu olhei para o e-mail no laptop da Jasmine. Meu coração acelerado. O que mais eles podiam fazer comigo? Eles tinham encontrado uma forma de interferir na minha oferta de emprego? Eles estavam me processando por algo? Minha mente corria por cenários cada vez mais terríveis. O e-mail em si era breve e profissional. Cara senhorita Soares, um assunto de extrema urgência chegou ao meu conhecimento em relação à sua situação financeira. Por favor, entre em contato comigo o mais rápido possível para discutirmos. Este assunto é sensível ao tempo e te afeta diretamente. Atenciosamente, George Hamilton, Hamilton e Associados. Eu mostrei o e-mail para a Jasmine, que franziu a testa. Parece suspeito. Por que o advogado dos seus pais entraria em contato se eles te cortaram? Eu não sei, eu admiti. Mas o Jorge me conhece desde criança. Ele sempre pareceu justo, até mesmo gentil, apesar de ser o advogado do meu pai. Depois de debater por 1 hora, eu finalmente liguei para o número na assinatura do e-mail. Hamilton e Associados, como posso direcionar sua ligação? Veio a voz educada da recepcionista. É a Mariana Soares para o George Hamilton, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Após uma breve espera, a voz familiar de Jorge entrou na linha. Mariana, obrigado por ligar. Eu estava preocupado que você pudesse ignorar minha mensagem. Eu considerei isso, eu admiti. Não estou exatamente ansiosa para ouvir mais notícias ruins dos representantes da minha família. Ele pigarreou desconfortavelmente. Não é o que você está pensando. Haveria alguma forma de nos encontrarmos pessoalmente? Este assunto é delicado. Minha suspeita cresceu, mas a curiosidade venceu. Eu estaria disposta a me encontrar em um lugar público, eu disse cautelosamente. Nós concordamos em nos encontrar em uma cafeteria perto do Parque Buenos Aires no dia seguinte. Eu cheguei cedo, escolhendo uma mesa com uma visão clara da entrada e da saída. Quando Jorge entrou, eu fiquei surpresa com o quão cansado ele parecia. O advogado, sempre impecável, parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana. Mariana, ele disse, sentando-se na cadeira à minha frente. Obrigado por concordar em me encontrar. Do que se trata isso, Jorge? Eu perguntei diretamente. Ele olhou ao redor, então baixou a voz. Você está familiarizada com o fundo fiduciário que sua avó estabeleceu para você antes de ela morrer?
Eu franzi a testa confusa. A vovó Rosa havia morrido quando eu tinha 16 anos. Ela era a mãe do meu pai, mas não se parecia em nada com ele. Era calorosa, compassiva, interessada em meus sonhos em vez de como eles refletiam na família. Eu sabia que ela havia deixado algum dinheiro para cada neto, mas os detalhes sempre foram administrados pelos meus pais. Eu sei que ela deixou algo para cada um de nós, mas o pai disse que era apenas um pequeno fundo de educação que foi usado durante a faculdade, eu respondi. Jorge parecia angustiado. Isso não é preciso. Sua avó estabeleceu um fundo fiduciário substancial para cada neto. O Fernando recebeu o dele quando completou 25 anos, como estipulado nos documentos do fundo. A Luísa receberá o dela no próximo ano. E o meu? Eu perguntei, uma sensação estranha crescendo no meu estômago. O seu era diferente, ele explicou. Sua avó viu algo em você, Mariana. Ela especificou que seu fundo seria acessível quando você completasse 30 anos ou terminasse a pós-graduação. O que ocorresse primeiro. Os fundos foram designados especificamente para educação e moradia. Eu tentei processar essa informação. Então existe um fundo em meu nome. De quanto estamos falando? Jorge respirou fundo. 2 milhões de reais. A cafeteria pareceu girar ao meu redor. 2 milhões de reais. E meus pais nunca me contaram. O fundo tem sido ativamente gerenciado e cresceu significativamente desde que sua avó o estabeleceu. Jorge continuou. Como advogado da família, eu tenho supervisionado os 3 fundos, mas seus pais foram os administradores designados até que as condições de distribuição fossem atendidas. O que significa... Eu comecei. O que significa que eles o controlavam até agora, ele confirmou. Quando você passou no exame da OAB, você cumpriu o requisito de educação de pós-graduação. O fundo deveria ter sido transferido para seu controle imediatamente. Eu me recostei, atordoada. Então por que não foi? Jorge parecia profundamente desconfortável. Seu pai me instruiu a não processar a transferência. Quando eu o lembrei de que isso era legalmente exigido, ele sugeriu que havia maneiras de reinterpretar a linguagem do fundo ou atrasar o processo indefinidamente. Meu choque deu lugar à raiva. Eles têm me roubado? Não tecnicamente roubado, ele esclareceu rapidamente. Os fundos ainda estão lá, mas eles têm pegado empréstimos usando os bens do fundo para vários propósitos de negócios da família, o que é uma clara violação de seu dever fiduciário como curadores. Eu o encarei. Jorge, por que você está me contando isso? Você é o advogado deles, não o meu. Ele me encarou diretamente, porque o que eles estão fazendo é ilegal, e como um oficial da corte, eu não posso fazer parte disso. Quando seu pai me pediu para redigir novos documentos, removendo você de várias propriedades da família após seu desentendimento na semana passada, eu tive que revisar todas as estruturas financeiras relevantes. Foi quando eu percebi a extensão das irregularidades com seu fundo. Eu de repente entendi. Você acha que eu vou processá-los? E por extensão, você. Ele assentiu gravemente. Se você consultar qualquer advogado competente com essa informação, é exatamente o que aconteceria, e você venceria. Eu estou tentando resolver isso antes que chegue a esse ponto. Então, o que está acontecendo agora? Eu perguntei. Seus pais querem se encontrar. Eles sugeriram meu escritório amanhã à tarde. Eu queria te informar primeiro para que você entenda a sua posição. Minha posição? Jorge se inclinou para a frente. Mariana, você tem toda a vantagem aqui. Eles sabem disso e estão em pânico. É por isso que seu pai de repente teve uma mudança de coração sobre o seu lugar na família. Como se em uma deixa, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. O primeiro contato desde o jantar. Mariana, querida, precisamos conversar. Seu pai estava chateado e disse coisas que não quis dizer. Família é tudo para nós. Por favor, volte para casa. Eu mostrei a mensagem para o Jorge. Ele assentiu, sabendo. Depois que Jorge saiu, eu me sentei na cafeteria por mais 1 hora, tentando absorver tudo. Minha avó havia acreditado em mim o suficiente para reservar esta fortuna especificamente para mim. Meus pais haviam escondido, usado, e somente agora que foram pegos, de repente estavam interessados em reconciliação. Naquela noite, eu me encontrei com um consultor financeiro. Jorge havia recomendado alguém sem conexão com a minha família. Ele confirmou tudo o que ele havia dito e descreveu minhas opções daqui para frente.
Enquanto eu caminhava de volta para o apartamento da Jasmine, senti uma estranha sensação de calma substituindo a turbulência da última semana. Pela primeira vez, desde aquele jantar, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. O escritório de Hamilton e Associados ficava no 15º andar de um prédio elegante no centro, com vista para a Baía de Guanabara. Eu estive lá muitas vezes quando criança, acompanhando meu pai para reuniões jurídicas, sempre sendo instruída a sentar quietamente e observar como os negócios de verdade eram conduzidos. Hoje eu cheguei não como a bela filha de Jorge Soares, mas como Mariana Soares, advogada, com minha própria representação legal ao meu lado. A Fernanda Costa era uma litigante formidável, especializada em direito fiduciário, recomendada por um dos meus professores de direito. Quando eu expliquei minha situação, ela aceitou meu caso imediatamente. Intrigada tanto pelos problemas legais quanto eu suspeitei pela chance de ir contra a poderosa família Soares. Não vamos lá para brigar, ela havia me aconselhado durante nossa preparação, mas estamos absolutamente preparadas para uma. A recepcionista, que me conhecia há anos, olhou 2 vezes quando eu dei meu nome. Ela olhou nervosamente para a Fernanda antes de nos direcionar para a sala de conferências. Lá dentro, meus pais já estavam sentados em um lado da mesa enorme. Meu pai parecia imaculado como sempre, em um terno feito sob medida. Mas eu podia ver a tensão em seu maxilar. Minha mãe usava um conjunto de malha de grife, suas pérolas brilhando, o rosto uma máscara cuidadosa de preocupação maternal. Jorge estava sentado na ponta da mesa, várias pastas arrumadas precisamente à sua frente. A surpresa nos rostos dos meus pais quando eles viram a Fernanda valeu quase todo o tormento. Mariana, minha mãe disse, levantando-se como se para me abraçar. Quem é esta? Eu me afastei dela. Esta é a Fernanda Costa, minha advogada. Acredito que estamos aqui para discutir a administração ilegal do meu fundo fiduciário. O rosto do meu pai escureceu. Não há necessidade de um advogado de fora. Este é um assunto de família. Você deixou bem claro que eu não sou da família, eu respondi, sentando-me em frente a eles. A senhorita Costa fica. Jorge pigarreou. Agora que todos estão aqui, vamos rever a situação. O fundo estabelecido por Rosa Soares, para sua neta Mariana, estipulava a distribuição após a conclusão da educação de pós-graduação. Essa condição foi atendida. O fundo, atualmente avaliado em aproximadamente R$2.300.000, deve ser transferido para o controle de Mariana imediatamente. Meu pai se inclinou para a frente. Antes de prosseguirmos com quaisquer transferências, acho que todos concordamos que a união familiar é primordial. Mariana, sua mãe e eu discutimos os infelizes eventos da semana passada e estamos dispostos a deixar essa desagradável situação para trás. Eu notei que ele, na verdade, não se desculpou. Típico. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa como se para segurar a minha, mas eu as mantive firmemente em meu colo. Querida, você sabe como seu pai fica quando ele se apaixona por algo. As coisas que ele disse não foram literais. Claro que você ainda faz parte da família, Fernanda falou. Minha cliente aprecia o sentimento, mas estamos aqui para discutir o fundo. Precisaremos da documentação completa de todas as transações envolvendo os bens do fundo nos últimos 12 anos, incluindo quaisquer empréstimos feitos usando o fundo como garantia. O calor falso do meu pai desapareceu instantaneamente. Isso não será necessário. Nós temos uma proposta que resolve tudo amigavelmente. Ele assentiu para Jorge, que relutantemente deslizou um documento pela mesa. Eu o reconheci como um acordo de transferência de fundo, mas com modificações. Estamos preparados para reconhecer seu direito ao fundo, meu pai disse suavemente. Mas como família, sabemos que você vai querer apoiar o legado da família Soares. Este acordo simplesmente reestrutura os bens para melhor se integrarem com as nossas posses de família, como um todo. Fernanda pegou o documento e o examinou. Suas sobrancelhas se levantaram. Senhor Soares, este acordo efetivamente transferiria o controle dos bens do fundo para Soares Empreendimentos. Sua filha receberia uma pequena distribuição anual, mas perderia qualquer controle real. Ele fornece segurança financeira enquanto mantém os interesses da família alinhados.
Ele rebateu. É uma situação vantajosa para todos. Eu senti uma sensação familiar crescendo dentro de mim. A mesma mistura de raiva e decepção que eu havia experimentado durante toda a minha infância, sempre que meu eu autêntico colidia com as expectativas dos meus pais. Mas desta vez, algo era diferente. Eu não era mais uma criança desesperada pela aprovação deles. Eu era uma advogada formada na USP que estava recebendo uma oferta descaradamente interesseira de pessoas que haviam me descartado uma semana antes. Uma memória veio à tona de repente. Eu tinha 12 anos, mostrando à minha avó uma história que eu havia escrito para essa escola. Ao contrário dos meus pais, que criticaram a falta de valor prático, a vovó Rosa tinha lido cada palavra e então me olhou com aqueles olhos gentis, tão diferentes dos do filho dela. Mariana, ela havia dito, você tem um dom para enxergar a verdade das coisas. Nunca deixe ninguém tirar isso de você, nem mesmo a família, especialmente não a família. Agora eu entendia porque ela havia estruturado meu fundo de forma diferente dos meus irmãos. Ela sabia. Ela tinha visto a dinâmica em nossa família. E havia criado uma rede de segurança para mim, sabendo que este dia poderia chegar. Eu empurrei o documento de volta para a mesa. Não, meu pai piscou, genuinamente surpreso. Eu acho que você não entende o que está sendo oferecido aqui. Eu entendo perfeitamente, eu disse com a voz firme. Vocês me renegam, me cortam financeiramente e agora estão tentando me manipular porque foram pegos usando indevidamente fundos que legalmente me pertencem. Mariana, minha mãe interveio. Seu pai está se oferecendo para te receber de volta na família. Com a condição de que eu assine a minha herança, eu terminei para ela. Isso não é família. Isso é uma transação de negócios. O rosto do meu pai estava ficando naquele tom familiar de carmesim. Esta atitude é precisamente o motivo pelo qual tivemos problemas. Você sempre foi ingrata pelas vantagens que nós te demos. Fernanda interveve. Senhor Soares, deixe-me ser clara. Minha cliente tem direito ao controle total de seu fundo com efeito imediato. Além disso, como curadores, você e a senhora Soares violaram seu dever fiduciário ao usar esses bens para fins de negócios da família sem a devida autorização. Isso é absurdo, meu pai gaguejou. Tudo o que fizemos foi para o benefício de todas as posses dos Soares. Jorge parecia angustiado, mas falou. Jorge, eu revisei a documentação. Os empréstimos contra o fundo da Mariana foram especificamente proibidos pelos termos que sua mãe estabeleceu. Pela primeira vez, eu vi o medo passar pelo rosto do meu pai. Ele se virou para mim, mudando de tática. Mariana, seja razoável. Se você seguir por este caminho, você nunca mais trabalhará nesta cidade. Nossa família tem conexões em toda a comunidade jurídica. Uma palavra minha e essa pequena posição de assistência jurídica da qual você tem tanto orgulho vai desaparecer. Eu senti um arrepio com a ameaça dele, sabendo que ela não era totalmente vazia. O nome Soares, de fato, tinha peso. Mas eu também sabia algo que ele não sabia. Eu não tinha mais medo de perder o mundo deles. Eu havia visto além dele agora. É realmente essa a abordagem que você quer tomar? Eu perguntei calmamente. Me ameaçando? Porque a Sinita Costa preparou a documentação para o tribunal que descreve todos os movimentos financeiros indevidos do meu fundo. Tenho certeza que a Ordem dos Advogados do Brasil também estaria interessada em como um empresário proeminente tentou pressionar uma nova advogada com ameaças. A porta se abriu e o Fernando entrou, seguido pela Luísa. Aparentemente, meus pais haviam chamado reforços. Mariana, Fernando disse com aquela voz de irmão mais velho, razoável, que ele usava ao tentar gerenciar uma situação. Você está indo longe demais. Somos família. Nós resolvemos as coisas juntos, não com advogados e ameaças de fora. Luísa não disse nada, mas eu podia ver o conflito em seus olhos. Eu me virei de volta para meus pais. Não fui eu que fui longe demais. Vocês são os que me disseram que eu não fazia mais parte desta família. Vocês são os que me jogaram para fora sem pensar duas vezes. Vocês são os que usaram ilegalmente a minha herança. E agora que foram pegos, vocês esperam que eu simplesmente esqueça tudo isso por causa da lealdade familiar? Lealdade é uma via de mão dupla. Meu pai se levantou bruscamente. Eu já ouvi o suficiente.
Ou você assina o acordo e volta para a família sob os nossos termos, ou você pode seguir com isso legalmente e garantir que você nunca mais tem um relacionamento com nenhum de nós novamente. A escolha é sua. Era o mesmo ultimato que ele tinha usado aí a minha vida inteira. O jeito dele ou nada. Mas desta vez eu vi isso pelo que era. Uma tentativa desesperada de manter o controle. Eu me levantei também. Eu escolho a mim mesma. Eu escolho o caminho que a vovó Rosa acreditou o suficiente para proteger. Eu escolho uma vida onde sou valorizada por quem eu sou, não pelo que eu posso adicionar ao balanço patrimonial dos Soares. Eu me virei para sair, com a Fernanda juntando suas coisas ao meu lado. Você vai se arrepender disso, meu pai gritou atrás de mim. Sem nós, você não é nada. Eu parei na porta e olhei para minha família. Meu pai controlador, minha mãe obcecada por aparência, meu irmão conformista. Apenas a Luísa mostrava qualquer sinal de compreensão em seus olhos. Na verdade, eu disse com uma calma que eu realmente sentia. Eu acho que estou apenas começando a descobrir quem eu realmente sou. Quando as portas do elevador se fecharam atrás de nós, a Fernanda sorriu. Isso foi impressionante. A maioria das pessoas cede quando enfrenta esse tipo de pressão familiar. Eu tive 20 anos de prática resistindo a eles. Eu disse. Eu só nunca tive o poder de ir embora antes. Quando saímos para a tarde ensolarada em São Paulo, me senti mais leve do que em anos. A dor não havia desaparecido. 2 décadas de amor condicional não se curam da noite para o dia, mas pela primeira vez eu podia ver um futuro determinado pelos meus próprios valores, não pelos deles. A primeira coisa que eu fiz, depois de ganhar o controle do meu fundo, foi nada. A Fernanda me aconselhou a tirar um tempo antes de tomar qualquer decisão financeira importante, e eu concordei. Depois de anos não tendo voz na minha vida financeira, eu queria agir com cautela. Eu me mudei do apartamento da Jasmine com profunda gratidão por seu apoio durante meus dias mais sombrios. Em vez de voltar para um prédio de luxo, eu encontrei um apartamento modesto de um quarto em Pinheiros, um bairro diversificado que eu nunca tinha explorado durante minha criação protegida. O apartamento era pequeno para os padrões dos Soares, mas era meu, comprado à vista com uma parte do meu fundo. Quando minha posição na Fundação de Assistência Jurídica de São Paulo começou oficialmente, eu me dediquei de cabeça ao trabalho. O salário inicial, que parecia terrivelmente inadequado semanas antes, não me preocupava mais. Eu tinha segurança financeira, mas escolhi viver principalmente da minha renda, preservando o fundo para investimentos significativos de longo prazo. Meus primeiros casos foram desafiadores, mas gratificantes. Defesas de despejo de inquilinos, ordens de proteção contra a violência doméstica, recursos de benefícios públicos. Cada cliente tinha uma história de sistemas que os falhavam, de interesses poderosos que desconsideravam sua humanidade. Eu reconheci os padrões da minha própria experiência, embora meu privilégio tivesse me protegido das piores consequências. 2 meses após o confronto no escritório do Jorge, a Luísa me ligou. Ela nunca esteve tão enraizada na visão de mundo do meu pai quanto o Fernando. E a curiosidade finalmente venceu a pressão familiar. Podemos nos encontrar? Ela perguntou hesitantemente. Só nós 2. Nos encontramos em uma cafeteria casual no meu novo bairro, longe dos estabelecimentos sofisticados que nossa família frequentava. A Luísa parecia ao mesmo tempo deslocada e intrigada em suas roupas de grife. Então é assim que a outra metade vive, ela brincou, gesticulando para os móveis que não combinavam e a arte local nas paredes. A maior parte do mundo vive assim, ou com muito menos, eu apontei. Nossa bolha era a exceção, não a regra. Durante as próximas 2 horas, conversamos mais honestamente do que nunca. Ela admitiu que invejava minha coragem de me afastar. Eu confessei a dor e o medo que eu ainda sentia, apesar da minha nova independência. O pai está usando sua cadeira vazia no jantar para nos lembrar a todos o que acontece com aqueles que o desafiam, ela disse. Mas eu acho que ele está, na verdade, com medo. A empresa não está indo tão bem sem o acesso ao seu fundo como alavancagem. Eu não fico feliz com isso, eu admiti. Eu nunca quis prejudicar a empresa da família ou as pessoas que trabalham lá. Talvez você pudesse ajudar, ela sugeriu. Não cedendo, mas usando suas habilidades jurídicas para aconselhá-los corretamente. Eu considerei isso brevemente, mas balancei a cabeça.
Eles não querem a minha ajuda, eles querem a minha obediência. Há uma diferença. À medida que o outono se transformava em inverno, eu estabeleci uma rotina na minha nova vida. Dias de semana eram dedicados aos meus clientes. Noites e fins de semana, eu passava construindo uma comunidade além do círculo social restrito da minha criação. Eu me juntei a uma horta comunitária local, me voluntariei em um programa de escrita para jovens e até comecei a namorar alguém que eu conheci em um almoço comunitário, um professor de história do ensino médio sem nenhuma conexão com a elite de São Paulo. Os feriados se aproximavam, os primeiros que eu passaria sem a família. A perspectiva era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Jasmine me convidou para passar o Natal com a família dela, uma reunião caótica e amorosa que não se parecia em nada com os feriados formais e focados em aparência da minha infância. Durante a ceia, o pai da Jasmine ergueu o copo. A Mariana, ele disse calorosamente, a mais nova membro de nossa família escolhida. A simples aceitação trouxe lágrimas aos meus olhos. Era assim que a família deveria ser, um acolhimento incondicional em vez de uma constante avaliação. Com a aproximação do Ano Novo, eu recebi uma ligação inesperada da Ana Costa, uma das amigas mais antigas da minha avó. Eu a tinha encontrado algumas vezes quando criança, mas não falava com ela havia anos. Mariana, ela disse, se tivéssemos nos encontrado para um chá, sua avó estaria muito orgulhosa de você. Você sabe sobre tudo o que aconteceu? Eu perguntei surpresa. Ela sorriu gentilmente. O Círculo de Ricos de São Paulo fala, querida. Mas mais importante, a Rosa sempre soube que você era diferente do resto deles. Ela se via em você. Eu não sabia que a vovó Rosa também tinha conflitos com a família. Eu admiti. Ana assentiu. Por que você acha que ela montou seu fundo daquele jeito? Ela travou as mesmas batalhas com o marido dela que você travou com o Jorge. A diferença é que ela nunca encontrou a coragem para se libertar. Ela queria ter certeza de que você poderia, se precisasse. Aquela conversa curou algo em mim. Eu tinha carregado um sentimento de fracasso por não me encaixar na minha família. Saber que minha avó tinha visto e valorizado minha diferença, e até mesmo aí havia experimentado ela mesma, transformou a minha compreensão da minha própria história. Em janeiro, eu usei uma parte do meu fundo para estabelecer uma bolsa de estudos para estudantes de direito que buscavam carreiras de interesse público e que vinham de famílias com dificuldades. A Bolsa Rosa Soares garantiria que outros pudessem seguir seu caminho autêntico mesmo sem apoio familiar. Meu trabalho na clínica de assistência jurídica começou a ser notado. Eu venci um caso significativo contra um proprietário predatório que vinha despejando sistematicamente famílias de imigrantes. A vitória estabeleceu um precedente que protegeria centenas de inquilinos vulneráveis. O jornal Folha de São Paulo publicou uma pequena matéria sobre o caso. O repórter perguntou sobre minha origem, claramente reconhecendo o nome Soares. Eu falei a verdade, mas sem amargura, sobre escolher um caminho diferente das expectativas da minha família. No dia seguinte ao da matéria, eu recebi outra mensagem da minha mãe. Vimos o jornal. Seu pai está preocupado com a imagem da família. Por favor, seja discreta em futuras interações com a imprensa. Nenhuma palavra de parabéns pela vitória. Nenhum reconhecimento das vidas que eu havia ajudado. Apenas preocupação com as aparências. A mensagem dela confirmou que eu havia feito a escolha certa. 6 meses depois de ser renegada, eu compareci a um baile de gala para organizações de assistência jurídica em todo o estado. Como advogada da equipe, eu normalmente não teria sido convidada, mas os organizadores me queriam lá por causa do caso de destaque recente. Eu vesti um vestido preto simples, mas elegante, em vez dos vestidos de grife do meu passado. Os brincos de pérola da minha avó complementavam minha roupa. Eu tinha usado parte do meu fundo para comprar de volta o colar dela do penhor assim que pude. Eu estava conversando com um juiz quando senti uma presença familiar. Virando-me, me vi de frente com meus pais pela primeira vez desde o confronto no escritório do Jorge. Meu pai parecia mais velho, o estresse dos desafios recentes nos negócios evidente nas novas linhas ao redor de seus olhos. Minha mãe estava impecável como sempre, nem um cabelo fora do lugar, embora seu sorriso parecesse forçado.
Mariana, ela disse, dando um beijo no ar perto do meu rosto, como se nada tivesse acontecido entre nós. Que bom te ver. Meu pai assentiu rigidamente. Você parece bem. O juiz, sentindo a tensão, se desculpou. Eu estou bem, eu respondi simplesmente. Meu trabalho é gratificante. Sim, nós lemos sobre seu caso, meu pai disse, conseguindo fazer com que soasse trivial. Espero que você esteja sendo cuidadosa em não antagonizar a comunidade imobiliária. Eles têm memória longa. Eu estou representando pessoas que merecem justiça, eu respondi. Isso é tudo o que importa para mim. Um brilho familiar de decepção cruzou o rosto dele. Você sempre perdeu a visão geral. Na verdade, eu contrapus. Eu acho que finalmente a vejo com clareza. Há mais na vida do que margens de lucro e status social. Antes que ele pudesse responder, um jovem advogado de outra ONG se aproximou de nós. Você é a Mariana Soares? Ele perguntou animado. Sua estratégia no caso dos apartamentos do Rio Vista foi brilhante. Estamos usando-a como modelo para nosso próprio processo. O orgulho que eu senti naquele momento contrastava fortemente com o desprezo nos olhos do meu pai. 2 mundos diferentes, 2 sistemas de valores diferentes, colidindo naquele salão lotado. Nós deveríamos ir, minha mãe disse ao meu pai, claramente desconfortável com aquela evidência pública do meu sucesso fora do controle deles. Os loureiros estão nos esperando. Enquanto eles se viravam para ir, meu pai parou. Os negócios da família estão com dificuldades, Mariana. Sem as opções de alavancagem que tínhamos anteriormente, tivemos que reduzir consideravelmente. O Fernando está fazendo o melhor que pode, mas nós poderíamos usar sua cooperação. Era o mais perto que ele já havia chegado de admitir precisar de algo, mas ainda assim enquadrado como um problema meu para resolver. Sinto muito pelas dificuldades, eu disse sinceramente. Mas meu fundo não é um fundo de reserva da família. Foi um presente da vovó Rosa para mim, não para Soares Empreendimentos. Ele se enrijeceu. Você realmente virou as costas para tudo o que construímos para você. Não, eu o corrigi gentilmente. Eu simplesmente construí algo novo para mim mesma, algo de que a vovó Rosa se orgulharia. Enquanto eles se afastavam, eu percebia algo profundo. Eu não precisava mais da aprovação deles. A dor da rejeição permaneceu, mas não me definia mais. Eu havia encontrado meu próprio caminho, minha própria definição de sucesso, minha própria família de escolha. Naquela noite, olhando para o horizonte de São Paulo do meu apartamento modesto, eu senti uma paz que nunca havia conhecido na grande mansão da família. Eu era Mariana Soares, não apenas uma Soares. Pela primeira vez na minha vida, isso era o suficiente. 1 ano depois daquele fatídico jantar de família, minha vida havia se transformado de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Meu pequeno apartamento em Pinheiros havia se tornado um verdadeiro lar, cheio de móveis de segunda mão, escolhidos por conforto em vez de status, e paredes adornadas com arte local que falava comigo, em vez de peças de investimento selecionadas por prestígio. Eu havia construído um círculo de amigos que me conheciam por quem eu era, não pelo nome da minha família. Meu trabalho na Fundação de Assistência Jurídica de São Paulo havia evoluído além dos casos de nível de entrada. Eu agora liderava uma pequena equipe focada em justiça habitacional, orientando advogados mais novos enquanto mantinha minha própria carga de casos. O salário permaneceu modesto para os padrões do Soares, mas era suficiente para minhas necessidades, e o fundo garantia que eu pudesse focar em impacto em vez de renda. A Bolsa Rosa Soares havia selecionado seu primeiro beneficiário, um estudante de direito brilhante, de primeira geração, que havia sido morador de rua na adolescência. Vê-lo seguir seus sonhos, sem ansiedade financeira, me trouxe uma satisfação mais profunda do que qualquer compra de luxo jamais me trouxera. Eu e a Luísa mantivemos nossa reconexão, nos encontrando mensalmente para café ou jantar. Ela havia começado a questionar os valores da família de maneiras que preocupavam nossos pais, inspirada em parte pelo meu exemplo. Você pensou no que vai fazer quando o fundo chegar para você no próximo ano? Eu perguntei durante um de nossos encontros. Ela mexeu o café pensativamente. Eu ainda não tenho certeza, mas sei que não quero que o pai o controle. Eu tenho conversado com a Fernanda sobre montar as proteções adequadas.
Sua crescente independência havia tensionado sua relação com nossos pais, embora não ao ponto de ruptura que eu havia experimentado. Fernando, enquanto isso, havia reforçado sua lealdade ao meu pai, mal reconhecendo minha existência quando nos cruzávamos ocasionalmente em eventos sociais. Os negócios da família haviam se estabilizado após dificuldades iniciais, embora meu pai tivesse sido forçado a vender uma de suas propriedades de empreendimento para cobrir problemas de fluxo de caixa. De acordo com a Luísa, ele ainda me culpava por suas dificuldades financeiras, em vez de reconhecer seu próprio uso indevido do meu fundo. No início do outono, eu recebi um convite que me surpreendeu: o brunch anual de Páscoa da família Soares. Este evento elaborado era tradicionalmente realizado na casa dos meus pais e contava com a presença de parentes e sócios de negócios próximos. Eu havia presumido que meu nome havia sido permanentemente removido de tais listas de convidados. O bilhete escrito à mão que acompanhava o convite formal dizia simplesmente: família deve estar junta em feriados. Mãe! Eu mostrei para Jasmine, que continuava sendo minha amiga mais próxima, apesar da minha mudança para meu próprio lugar. Você vai? Ela perguntou. Eu não sei, eu admiti. Uma parte de mim quer mostrar a eles que eu segui em frente, e estou feliz sem a aprovação deles. Mas outra parte teme ser puxada de volta para o mundo deles, mesmo que brevemente. Depois de muita consideração, eu recusei o convite educadamente, mas com firmeza. Eu não estava pronta para reentrar naquele ambiente, especialmente não para um evento projetado para exibir a união familiar para benefício social, em vez de uma reconciliação genuína. Em vez disso, passei o domingo de Páscoa me voluntariando em um programa de refeições comunitárias com amigos do meu bairro. A alegria e a conexão que eu senti lá confirmaram que eu havia feito a escolha certa. 2 semanas depois, eu estava comprando em uma feira de fazendeiros local quando, literalmente, esbarrei nos meus pais. Eles estavam visitando a seção gourmet, parecendo estranhamente deslocados entre a multidão diversificada em suas roupas de grife cuidadosamente coordenadas. Minha mãe se recuperou primeiro. Mariana? Que surpresa! Eu moro neste bairro, eu expliquei, gesticulando para minha sacola de compras cheia de produtos locais. O que os traz aqui? O seu pai foi aconselhado a comer mais alimentos orgânicos, ela disse, parecendo levemente envergonhada por ter sido pega em um mercado tão comum. O médico dele sugeriu que nós poderíamos encontrar algumas opções aceitáveis aqui. A conversa estranha poderia ter terminado ali, mas uma pequena criança correu, esbarrando na bolsa de grife da minha mãe e fazendo com que ela pisasse diretamente em uma poça, arruinando seus sapatos caros. Em vez do esperado surto sobre pais descuidados e couro italiano arruinado, eu observei, surpresa, enquanto meu pai afirmava silenciosamente, a preocupação evidente em seu rosto. Ele parecia mais velho, mais vulnerável do que eu me lembrava. Você está bem, Jorge? Eu perguntei, notando o leve tremor em sua mão. Um problema cardíaco menor. Ele minimizou, embora a atenção ao redor de seus olhos contasse uma história diferente. Nada sério. Minha mãe olhou entre nós e então tomou uma decisão inesperada. Talvez nós pudéssemos tomar um café. Tem um lugar bem ali. 20 minutos depois, nós nos sentamos em uma pequena mesa em uma cafeteria local que eu frequentava, uma cena tão distante de nossas interações familiares habituais que parecia quase surreal. A conversa foi tensa, focando em tópicos seguros. A primavera quente, a casa nova do Fernando e da Rafaela, a recente aposentadoria de um conhecido em comum. Eu notei meu pai me observando cuidadosamente, me avaliando. Eu quase podia ver os cálculos por trás de seus olhos, pesando o orgulho contra outras considerações. Finalmente, ele falou diretamente. Você parece bem. Vindo dele, era quase um elogio. Eu estou bem, eu confirmei. Meu trabalho é significativo e eu construí uma boa vida aqui. Uma vida completamente separada da sua família, ele observou, uma pitada da velha amargura se infiltrando. Dos negócios da família e das expectativas, sim, eu esclareci, mas não necessariamente dos membros individuais da família que respeitam minhas escolhas. Minha mãe colocou sua xícara na mesa com um pequeno tilintar. Nós vimos aquela matéria sobre seu trabalho na Revista de São Paulo, o perfil sobre ativistas comunitários.
Eu assenti, surpresa por eles terem notado. Tinha sido uma pequena peça, nada que normalmente registraria no mundo deles. O escritor fez você parecer bem eficaz, meu pai disse, claramente lutando para encontrar uma terminologia neutra para um trabalho que ele ainda não valorizava. Eu ajudo pessoas que precisam, eu disse simplesmente. É tudo o que eu sempre quis fazer. Um silêncio desconfortável caiu. Eu percebi que eles estavam esperando por algo. Uma abertura, talvez, para retomar nosso antigo relacionamento sob os termos deles. Eu aprendi muito neste último ano, eu disse finalmente. Sobre mim mesma, sobre o que é importante para mim, sobre o que a família deveria ser e o que não deveria. E o que não deveria ser? Meu pai perguntou, incapaz de tirar uma leve ironia da voz. Eu o encarei diretamente. Aceitação sem condições, apoio sem controle, amor sem uma agenda. Bastante idealista, ele zombou, mas com menos convicção do que antes. Talvez, eu reconheci. Mas é o que eu precisava e nunca recebi de vocês. Minha mãe se encolheu levemente, mas a expressão do meu pai permaneceu cuidadosamente neutra. Eu continuei, sentindo uma calma certeza. Eu não odeio vocês. Eu nem mesmo os culpo mais. Vocês fizeram o que pensavam ser certo com base nos seus valores, mas eles não são os meus valores e nunca serão. Meu pai começou a falar, provavelmente para defender a abordagem deles, mas minha mãe tocou seu braço levemente. Ele se conteve, uma pequena mudança que dizia muito sobre as alterações em sua própria dinâmica. Não há como voltar? Ela perguntou calmamente. Para sermos uma família de novo. Eu considerei a pergunta dela seriamente. Não, não há como voltar. A relação que tínhamos não era saudável para nenhum de nós. Mas, talvez, para a frente, se vocês puderem aceitar quem eu sou, não quem vocês queriam que eu fosse. Meu pai olhou para o lado, claramente lutando com esse conceito tão estranho à sua natureza controladora. Eu me levantei, sabendo que havíamos atingido o limite de progresso para um encontro inesperado. Minha porta está aberta, se vocês algum dia quiserem conhecer a verdadeira eu, não apenas a filha decepcionante que não seguiria o plano dos Soares. Quando me virei para sair, meu pai gritou atrás de mim. Sua voz se orgulharia. As palavras, tão inesperadas, me pararam. Eu olhei para trás, procurando no rosto dele sarcasmo ou manipulação, mas encontrei apenas uma resignação cansada e talvez a mais fraca pitada de respeito. Sim, eu concordei. Eu acho que sim. Enquanto eu caminhava para casa pelo bairro que havia me abraçado, eu refleti sobre a jornada do último ano. A dor da rejeição havia me moldado, mas não mais me definia. A família em que eu nasci me havia expulsado, mas naquele exílio eu havia encontrado meu verdadeiro eu. A riqueza que minha avó me deixou proporcionou segurança, mas a verdadeira herança foi a coragem dela. O exemplo que ela deu de se manter fiel aos seus valores, mesmo quando isso significava ficar sozinha. Meu fundo fiduciário me deu liberdade, mas minhas escolhas me deram propósito. Família, eu havia aprendido, não era apenas sobre sangue, nomes e legados. Era sobre ser visto e aceito por quem você realmente é. Às vezes, você encontra isso dentro da sua família de nascença. Às vezes, você deve criá-lo para si mesmo entre aqueles que te escolhem, assim como você os escolhe. Quanto aos meus pais, apenas o tempo diria se eles poderiam evoluir além das rígidas expectativas que lhes custaram uma filha. Eu havia deixado a porta aberta, mas nunca mais me encolheria para caber na deles. Você já teve que escolher entre ser fiel a si mesmo e atender às expectativas dos outros? Deixe um comentário abaixo sobre como você lidou com essa difícil escolha. Se esta história ressoou em você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que não há problema em forjar seu próprio caminho. Obrigado por ouvir a minha jornada da rejeição à autodescoberta. Lembre-se, às vezes a família que criamos significa mais do que aquela em que nascemos. Música.